Oi, gente, tudo bom? Eu não sei se alguém lembra de mim aqui, mas eu acho que não, porque eu era eu estaria no primeiro aqui agora, mas eu saí da escola no quarto ano. Vocês viram que tocou Cruel Summer da Taylor, né, quando eu cheguei? Eu achei o máximo, só queria deixar isso aqui. Gente, eu tenho uma super fofoca para contar para vocês, mas é para prender a atenção de vocês mesmo. E daqui a 28 dias, vai fazer 10 anos, do dia 3 de agosto de 2013. E vai ficar pesado agora, tá? Mas foi o dia que eu tive leucemia. Tá, tudo bem. Passou, né? Eu tô viva aqui. Deu. Acabou. Ninguém chora, por favor. É o seguinte, eu vou fazer várias piadas ao longo, porque eu faço mesmo, tá? Eu sou o tipo de gente que fala que teve câncer e riu, porque eu tô viva, então eu gosto de colaborar com o humor disso tudo. Não era pra rir se eu tivesse morta, mas eu tô aqui. É, isso aí. Quem riu tá certo. Enfim. Eu vou vir aqui falar para vocês mais, não é sobre explicar sobre como as células se reproduzem e daí no fim descontrola e nasce um tumor. Isso vocês já aprenderam em ciências, então eu vim aqui falar de uma coisa mais legal, mais juvenil. Então eu vim falar para vocês como lidar com pessoas que têm câncer. Porque se tu tem câncer, eu tive câncer, tu meio que está no meio, então tu sabe lidar com isso, tu sabe conviver, porque de um jeito ou outro tu viveu isso. Se alguém da tua família teve, tu estava no meio desse círculo pequeno, então tu também sabe como lidar. Mas se um amigo teu teve, ou alguém, um tio, que tu não é tão próximo assim, é meio complicado, porque eles chegam para ti e falam assim, olha, fulano está com câncer, e tu chega e tu fala, bah, puxa. Ou tu chega e fala, bah, que droga. Não sabe direito o que falar, né? Então, eu vou ensinar como... Enfim, o que falar nessas horas? Não bem o que falar, mas o que fazer. Vocês vão entender ao longo do caminho. Eu vou começar, então, fazendo exatamente o oposto do que eu acabei de escrever falar. Eu vou começar falando o processo, porque é bom entender o que eu estou falando antes de eu falar como lidar com isso. Porque quando uma pessoa fala, fulano está com câncer. Vocês sabem o que é câncer? Vocês sabem o que uma pessoa passa quando uma pessoa tem câncer? Vocês sabem... Câncer eu estou falando no geral, tá? Eu tive leucemia, que é câncer no sangue, para quem não sabe. Então, eu estou falando no geral, assim... E começa, ali está eu e minha mãe, antes de uma cirurgia, foi bem legal. Bem legal, enfim, eu era uma criança, eu tinha 5 anos, tá? Eu achava umas coisas assim legais. Então eu vou falar como é que é o processo, bem resumido, tá? Bem resumido. Se alguém aqui é professor de ciências, me desculpa, tá bem resumido, tá? É o seguinte, tem basicamente 2 processos, que é o tratamento e o monitoramento. O meu tratamento começou em 2013, 10 anos para trás, e 3 de agosto de 2013, eu fui diagnosticada, e eu fiquei em tratamento assim contínuo por 2 anos, até 2015. Eu fiquei 49 dias seguidos no hospital, 49 não 50, porque eu levei alta, e depois eu ainda tive que fazer quimioterapia, então de um jeito ou outro eu tive que voltar para o hospital, eu tive que fazer exame, umas coisas mais profundas, assim, cirurgia. Mas depois disso, o que aconteceu? 2015 foi os últimos exames assim da minha vida, e daí a galera disse assim, olha, Luísa, você não tem mais câncer. Porque até 2015, eu tinha mais chances de voltar, mesmo que eu já tivesse tratado, de voltar meu câncer do que qualquer pessoa, enfim, normal, né? Digamos, saudável, enfim. Então a gente teve que fazer esse monitoramento, mas, assim, no dia 11 de dezembro de 2015, me falaram, Luiz, agora tu tem a mesma chance de ter câncer do que qualquer outra pessoa saudável no mundo. E eu fiquei, bah, legal. Não, eu não falei isso, tá? Enfim, mas eu era uma criança de sei lá quantos anos. E daí, mas eu achei legal, né, de um jeito ou outro. Mas desde então eu tive que fazer um monitoramento, porque é meio assim, né? Tive câncer, vou ter que fazer monitoramento. Até hoje eu tenho que fazer exames. Quando eu saí do hospital, eu tinha que fazer de 2 em 2 meses, depois eu tive que fazer de 6 em 6 meses, depois eu tive que fazer de 1 ano em 1 ano. E eu faço exame da ponta do pé até a ponta da cabeça. Tudo, tudo, tudo. Exame cardíaco, exame de rim, exame de... um monte de coisa. Então, essas são as fases. Então, se tu conhece uma pessoa que está em tratamento, ela está nos primeiros 2... Depende muito, tá? Tem gente que faz tratamento maior, menor, depende de como aquilo afetou a pessoa, de o quão forte pegou na pessoa e o quanto tempo vai durar para resolver. Não, essa foi meu caso, né? Gente, a minha história, ela envolve muito a Anchieta. Na real, é por isso que eu estou aqui, porque me convidaram, porque eu era ex-aluna do Anchieta até o 4º ano. Enfim, essa foto aí, ela é uma foto de uma festa que fizeram para mim. No fim do meu tratamento, foi 2015 isso aí. E olha, eu sou bem no meio, né? Óbvio. Eu tenho essa carinha aí. E tem um monte de colegas meus aí em volta que eu, inclusive... Olha, eu não faço a menor ideia se vocês estão aqui ou não, se algum de vocês está aqui. Mas, enfim.
Se algum de vocês me conhece, porque eu, inclusive, apareci nas paredes do colégio uma vez, que era uma fotinho de uma criança careca, assim, para o Instituto do Câncer Infantil, e era eu. E eu fui garota propaganda do Instituto do Câncer Infantil, inclusive. Então, algumas pessoas me conhecem que eu nem conheço essas pessoas. Mas, enfim, tá aí. Tinha uns coleguinhas meus aí. Tem a Duda, que está aqui em algum lugar também, que está aí na foto lá no canto também. Enfim. O Anchieta me ajudou muito, tá? Porque foi eu tive câncer no Jardim B. E foi acabar assim, ó, muito depois. Mas Jardim B e o primeiro ano do Fundamental, nossa, eu passei grande parte dele no hospital. E professores de lá vinham... A Prof. Fábio, que foi uma grande prof minha no Jardim B, ela ia no próprio hospital me dar aula. E ela trazia os materiais que tinham na escola. Então, isso ajudou muito, muito mesmo. Aqui é uma coisa que eu quero trazer para vocês, que é uma vibe mais psicológica, assim, para mostrar para vocês como é importante certas coisas, certas pessoas que importam para vocês fazerem enquanto uma pessoa tem câncer. Então, a frase que eu trouxe é: o tratamento mata o que é ruim, mas grande parte do que é bom também. O que significa isso? Significa que o tratamento ele mata o câncer, nas vezes que dá certo. E ele mata o câncer, mas ele mata muita parte do que é bom para a pessoa e para os familiares e para os amigos da pessoa também. O que acontece? O tratamento ele meio que impede as células de nascerem descontroladamente quando tu tem câncer. Então, uma célula tem câncer, agora são 2, agora são 3, agora é 1.380.000. E daí, quando tu vê, tu está ralado. Então, o que acontece? A gente tem que ir, né, diminuindo isso. Então, ele mata o que é ruim. Mas o que ele mata também? Ele mata muita coisa que a gente gosta demais. E são coisas ingênuas de uma criança de 5 anos. Eu não estou falando ele mata o relacionamento que eu tive em 2018. Não, ele mata a vontade que eu tinha de comer pizza industrializada. Por exemplo, eu não podia comer pizza industrializada. Eu tinha que comer pizza que as pessoas faziam em casa. Eu tinha que fazer minha própria massa de pizza. Eu não, né? Óbvio, eu estava no hospital, minha mãe fazia minha própria massa de pizza. Para eu comer. Porque qualquer coisa que tivesse num pacote da Sadia no mercado, eu não podia comer. Porque a nossa imunidade é tão baixa, tu está tão fraco, que qualquer coisa que vem em ti, tu, sabe? Tu pega qualquer coisa, tu é uma esponjinha. Tu chupa qualquer doença que tem em volta de ti, porque tu não tem nenhuma barreira. Então, tu não pode comer nada industrializado, não pode comer nada cru, sushi, ovo. Quem gosta de sushi aqui não pode comer sushi. Imagina a vida sem sushi, não tem como não comer sushi na vida. E quem não gosta de sushi é uma pena. E daí, não dá para comer coisa crua, não dá para comer coisa industrializada. Então, tudo isso meio que eu dependia dos outros. Ou eu vivia numa eterna depressão de não poder comer sushi e pizza, ou eu tinha pessoas que se importavam comigo, que foi o caso da minha mãe. O que a minha mãe fez? Vocês estão ligados a essa massinha aí? É capelete o nome, para quem não sabe. Mas ela é muito difícil de fazer. Eu nunca consegui fazer, tá? Mas tem umas mulheres que elas fazem com umas faquinhas, assim, fica lindo, tá? Mas ela é difícil de fazer. Tu não vai fazer um capelete num dia de sol, assim, num domingo de tarde, tu não vai decidir fazer capelete. E eu queria muito comer capelete, porque eu gostava muito de capelete quando eu tinha 5 anos. E a minha mãe, ela foi para casa aquele dia. E eu falei: mãe, eu quero capelete. Porque eu era uma criança de 5 anos. Eu falava: mãe, eu quero capelete. Acordei com vontade de comer capelete hoje. Ela foi para casa e ficou: minha filha, não dá para comer capelete, porque vem industrializado, vem dentro de um pacote de mercado de plástico e tu vai comer. Enfim. E daí eu falei: bah, mãe, que saco. Ela foi para casa, ela estendeu uma massa, ela fez a massa, ela estendeu a massa, ela pegou, ela dobrou o capelete, ela enfarinhou toda a cozinha, tinha farinha atrás da geladeira, embaixo do armário, e ela fez um capelete para mim. E pode não ter ficado o melhor capelete do mundo, mas na minha cabeça ficou. Porque eu lembro disso de quando eu tinha 5 anos. Então, na minha cabeça de 5 anos, era o melhor capelete do mundo, era o capelete mais perfeito do mundo, era o capelete com o melhor recheio do mundo. Isso, vocês devem estar pensando: tá, a louca veio aqui falar que ela teve câncer e que ela comeu capelete. Não. Eu vim aqui falar como é importante as pessoas fazerem o mínimo por ti. Não interessa tu mandar uma mensagem: oi, desculpa que tu está com câncer, eu te amo ainda. Isso todo mundo sabe. Que eu tô com câncer e que tu me ama ainda. Tá, mas agora fazer um capelete. Tipo, tu não precisa fazer um capelete. O negócio é tu gastar o que tu consegue. Tu precisa tratar as pessoas com o que tu consegue e o mínimo que elas precisam. Então, o que era uma coisa mínima, minúscula, que eu queria naquela época? Capelete. Tu consegue fazer capelete? Olha, eu acho que dentro dos meus esforços eu consigo fazer capelete. Então, a pessoa foi lá e ela mostrou: olha, eu me importo contigo, então eu fiz capelete para ti. E é uma coisa tão subjetiva, tá? Capelete é uma coisa material, mas olha o esforço que eu tive, olha o tempo que eu gastei, olha a farinha que eu botei atrás da geladeira para fazer esse capelete para ti. Então, muitas vezes não é falar: ai, que droga que tu está com câncer, ou bah, que saco. É fazer um capelete. Tu não precisa falar nada. Tu entregou uma coisa que tu gastou tempo e sentimento e farinha para a pessoa, ela percebe o quanto tu gosta dela e o quanto tu está ajudando ela nisso. Porque é algo que traz um conforto muito genuíno para uma criança de 5 anos.
Eu não podia ir para a praia também, eu não podia mergulhar. Quem aqui é louco de praia, não dá para mergulhar, não dá para entrar no mar, porque tu tem tubos, eu vou mostrar daqui a pouco, é um dispositivo que tu tem, assim, que se tu mergulha, entra água, e daí tu te ralou, não dá para ir para a praia. Aqui estão 3 coisas que eu tive que lidar ao longo do meu tratamento, que eu queria trazer para vocês, que são bem importantes para mim, na minha cabeça de 5 anos, são 3 coisas que marcaram. O terceiro, ali do cabelo, ele é bem... Assim, mulheres perguntam isso normalmente para mim. Mas o primeiro são cicatrizes. Eu tenho 2 cicatrizes, uma no meu pescoço aqui e uma no meu colo aqui. Não vai dar para ver nada, porque vocês estão longe, mas vale a pena mostrar. E são de 2 dispositivos que eu tive, que aqui em cima eu acho que foi só nada a ver, assim, mas aqui embaixo eu tive um portocate, que é esse segundo aí que eu vou falar depois. Mas eu sinto muito orgulho das minhas cicatrizes, e parece algo tão superficial, é uma cicatriz na tua pele, tá, Luísa? Parabéns. Mas não, porque se nada disso tivesse dado certo, eu não teria nem cicatriz e eu não estaria aqui agora falando com vocês. Mas deu certo. E eu estou aqui falando com vocês, e a consequência disso é a minha cicatriz. Então, a minha cicatriz, ela é meio que um troféu. Ela é uma medalha impressa em mim, que fala assim, olha, a Luísa venceu. E eu chego e falo, olha, eu venci, eu tenho uma cicatriz, e eu estou aqui agora, em pé, viva. Sabe? Se eu tivesse morta, eu não estaria aqui. Então, o segundo é o portocate. É isso aí, ó. Eu tinha isso aí. Que é... Eu peguei uma foto bem simples, assim, porque ele é meio forte, assim, tá? Mas ele é basicamente, tá? Bem simplificado. É um tubo que vai dentro do teu coração, e daí, em vez de tu botar o remédio na veia, ele tem que passar pelo teu corpo inteiro, tu pega ele e mete direto no coração. Então, é muito mais fácil. Então, eu acho isso loucura, assim, porque tipo, a medicina é muito louca. Daí, fica ali fora, fica meio que uma tampinha para fora, assim, e daí pegam e botam direto. Isso eu tive, e isso foi o que deu a minha maior cicatriz que eu tenho até hoje. E a terceira coisa é o meu cabelo. O meu cabelo, eu perdi meu cabelo 2 vezes. E não foi assim, e eu não queria raspar ele, porque eu achava meio forte demais, assim, eu achava meio... Ia cair muito a ficha se eu raspasse ele. Então, eu deixei ele cair naturalmente, a cama do hospital ficava cheia de cabelo, mas faz parte também. As pessoas, às vezes, precisam de algo mais sentimental, assim, não quero cortar meu cabelo. Tá, não é porque eu não quero cortar meu cabelo, é porque eu não quero assumir que isso está acontecendo comigo. Então, às vezes, tu tem que deixar a pessoa sentir o que ela tem que sentir. Eu perdi meu cabelo 2 vezes, e eu acho que é por isso que meu cabelo está cada vez mais forte hoje em dia. Ele é enorme, muito volumoso. No salão me falam isso. Mas... E daí eu usava o quê? Era uma desculpa para usar bandana, usar faixa de cabelo, usar um monte de coisa. Então, mulheres, vocês ficam perguntando assim, Luísa, mas perder cabelo não meio que tira esse feminino? Assim, não tira, é legal. E quando eu não tinha cabelo, no caso, quando eu era careca, eu saía na rua e minha avó me perguntava, Luísa, que bandana que a gente vai usar hoje? Eu dizia, vó, não vou usar bandana hoje, eu vou careca mesmo. Hoje eu vou sair na rua careca, as pessoas vão ver minha careca, vão dizer, essa aí teve câncer, está tratando e vai vencer. Por quê? Antes sair na rua careca do que não sair na rua, sabe? Então... É isso aí, gente, é fácil. Aqui eu vou dar umas opções de ajuda para vocês, porque vocês devem estar extremamente sentidos agora, assim, por essa linda palestra, mas tem muitos jeitos de ajudar pessoas que estão com câncer, inclusive crianças que estão com câncer. Tem o Instituto do Câncer Infantil, aqui no Rio Grande do Sul, que ele é uma ONG, basicamente, que a gente ajuda muito. E, inclusive, eu já fui garota propaganda dele, já apareci aqui nas paredes da escola. E, quando eu tive câncer, quando eu estava carequinha, era bem fofo, era uma foto minha de faixinha, assim, ó. Era bem legal. E eles são bem assim, efetivos. Então, eles têm muitos dados aí que eu coloquei, vocês vão ler aí. Mas eles são muito efetivos, eles ajudam muita gente, eles têm um coração muito bom e eles têm muita gente ajudando eles. Inclusive, eles têm uma parede de tijolo que cada pessoa que vence câncer, eles vão lá e assinam. É muito legal. Eles trabalham de muitas formas diferentes. Aí eu salvei o meu videozinho da campanha. Não tem som, gente. Equipe. Aqui, ó. Foi. Essa era eu, gente. Tem gente que corre dos desafios. E tem gente que corre para superá-los. Lulu, não tá faltando nada aí? Ah, bom. 21ª Corrida pela Vida, 16 de novembro, no Barra Shopping Sul. É isso aí, eu já vi esse vídeo tantas vezes, gente, eu sei de cor. Outro jeito de ajudar enormemente. O que aconteceu? Falaram aqui meu nome quando eu cheguei, Lulu das plaquetas. Vocês ficaram, o quê? O que é plaqueta? Vocês devem ter aprendido, mas o que é plaqueta, sabe? Não tem muita coisa a ver, mas o que vocês precisam entender agora é que plaqueta está no sangue, era uma coisa que eu precisava muito durante o meu tratamento. O que aconteceu? Eu saí no pretinho básico. Venci
venci na vida, saí no Pretinho Básico. E as pessoas falavam assim, olha, gente, no carro, tá? Tu entrou no carro, sentou no carro, ligou o rádio e tá ali falando meu nome no Pretinho Básico, aquele assovio atrás do Pretinho Básico. Era o máximo, tá? Falaram assim, a Luísa Proença tá no hospital Moinhos de Vento agora, sofrendo de uma leucemia, ela precisa de muito sangue. Por que acontece? Tu precisa de muito sangue, porque se tu tem um câncer no sangue, tu precisa tirar todo o sangue de fora e botar um sangue novo de dentro. E, ao mesmo tempo, tratar todo o teu sangue que já está ali no meio também. Então, tu precisa de muito sangue, tem muito sangue envolvido nisso. O que a gente precisava? Doação de sangue. Então, o Pretinho Básico dizia, todo mundo agora vai doar sangue. Todo mundo agora vai doar sangue. O que aconteceu? Tanta gente foi doar sangue, que eu comecei a abastecer todos os bancos de sangue de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Comecei a abastecer todos. Então, gente que eu não conhecia, gente que está sofrendo de coisa muito pior que eu, também estava ganhando sangue por causa de mim. Então, isso é muito legal. E isso, na real, é uma desculpa, né? Porque, gente, se ninguém doava sangue antes, as pessoas estavam precisando, e eu fui a razão dessas pessoas estar ganhando sangue, pelo amor de Deus, né? Tem que ter mais gente doando sangue daí. Entendeu? Então, aqui eu trouxe umas coisas básicas para as pessoas que têm que doar sangue. Alguém aqui já tem 16 anos? Levanta a mão, por favor. Tá. Vocês estão grávidos? Não. Continua com a mão levantada, então. Vocês têm uma tatuagem há menos de 6 meses? Se não tem tatuagem há menos de 6 meses, continua com a mão levantada. Vocês estão alimentados e descansados, isso é óbvio, senão vocês não estariam aqui. Vocês podem doar sangue. Vocês podem doar sangue amanhã, no banco de sangue, vocês podem doar sangue. E se eu tivesse com uma turma aqui de primeiro ano, teria mais gente com a mão levantada. Se eu tivesse de segundo ano, teria mais gente. Então, vocês não têm desculpa para não ir doar sangue. E não é algo, doei sangue e vou cair desmaiada. Não! Entendeu? Então, gente, não estou obrigando ninguém aqui a doar sangue. Quem não quer doar sangue, não precisa doar sangue, tá? Mas é algo genuinamente bom de vocês fazerem para ajudar isso. Tem a Redome também, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. E, gente, com certeza eu já dei. E, gente, o que eu quero só falar com isso tudo que eu trouxe para vocês aqui, eu falei muita coisa de câncer, falei muita coisa da minha vida, mas eu queria trazer um recado, que quando me perguntaram de tudo isso, quando eu vim aqui no Anchieta e me perguntaram, Luísa, o que tu achou de tudo isso? Eu falei, olha, eu com 5 anos, tá? Eu era uma criança, eu falei assim, olha, tá? Mas eu falei, foi difícil, mas foi uma vitória. Eu acho que quando a gente fala que foi difícil, foi uma vitória, a gente realmente entende o significado de coragem. Porque quando tu fala só do meio, ai, foi difícil, foi horrível, eu tomei agulhada, eu tomei não sei o quê, eu tive que tomar... Sabe? Tu não está falando nada com nada, tu está sendo estranho, sabe? Mas se tu fala que foi uma vitória, tu está entendendo coragem. Porque a coragem, ela mira na vitória, ela não mira no processo. A coragem, ela mira no que aconteceu com tudo isso. Ela mira no resultado, ela mira... Tu ganhou? Ganhou. Teve câncer? Ganhou? Ganhei. Tá? Acabou. Não interessa o que aconteceu no meio. E a vida segue, gente. Depois do câncer, a vida segue. Tu é uma pessoa normal. Hoje em dia, eu sou uma pessoa normal. Quando eu subi aqui, se não tivessem falado do Lula das Plaquetas, uma história de câncer, vocês imaginariam que eu tenho câncer? Que eu tive câncer, não tenho mais. Mas vocês imaginariam? Não. Vocês não imaginariam que eu tenho câncer. Então, a vida segue. E hoje em dia, eu sonho em ser atriz. Hoje em dia, eu sonho em artes cênicas. Hoje em dia, eu tenho sonhos, eu tenho uma vida. Então, as pessoas, quando elas vencem o câncer, elas têm uma continuidade. Sabe? Elas ganharam uma segunda chance de viver e ter uma vida muito melhor. Aqui a gente não vai passar, gente. Isso aí é uma série bem legal que vocês podem ver. Acho que alguém aqui já viu, inclusive, não sei. Mas é a Alexa e Kate, está na Netflix e é um jeito muito descontraído. Eles pegam essa temática e falam de um jeito muito gostoso sobre. Tem romance para quem gosta de romance, tem comédia para quem gosta de comédia, tem drama, tem choradeira. Vocês vão sentir tudo nessa série, tá? Pegue maratona no Netflix, é o máximo. E é isso aí, gente. Aí estão as minhas redes sociais. Aquele I ali saiu da formatação. É _Luli. É a _Luli, tá? Mas, enfim. Aí estão as minhas redes sociais. Quem quiser me seguir, quem não quiser me seguir, tudo certo. É isso aí, gente. Muito obrigada. Vou embora.